Bem-vindos ao canal Além do Medo. Aqui falamos sobre casos sobrenaturais, misteriosos e crimes reais. O caso de hoje é repleto de brutalidade, horror e crueldade. Apesar de sua aparência inocente e inofensiva, a autora é uma criminosa perigosa e de sangue frio. No julgamento, com seus 18 anos, ela não demonstrou nenhum tipo de piedade ou remorso, se preocupando apenas com ela mesma. Hoje, vamos entrar na mente doentia de Krista Pike, a americana mais jovem a ser condenada à morte. Krista nasceu em 1976, na pequena cidade de Beckley, West Virginia. Sua infância foi bem difícil. Seus pais tinham um relacionamento bem conturbado e instável. Sua mãe, Carissa Hanson, era alcoólatra. Ela bebia com frequência e vivia dando festas em casa, enquanto Krista, que ainda era um bebê, vivia em meio à sujeira, álcool e drogas. Após idas e vindas, seus pais acabaram se divorciando. O pai de Krista, Glenn Pike, era totalmente ausente, mas ela tinha um bom relacionamento com sua avó paterna. A avó frequentemente ajudava e cuidava de Krista e praticamente foi a responsável pela sua criação durante a infância. Krista acreditava que ela era a única que realmente a amava. Mas infelizmente, em 1988, a avó de Krista faleceu. Isso a desestabilizou ainda mais, fazendo com que ela atentasse contra a própria vida pela primeira vez, aos 12 anos de idade. Durante a adolescência, a vida de Krista tomou um rumo caótico. Com a perda da avó, Krista precisou retornar ao seu lar materno, o que piorou ainda mais as coisas. Logo que chegou em casa, Krista foi induzida a experimentar drogas e consumir bebidas alcoólicas. Esses hábitos eram estimulados pela sua própria mãe. Esse comportamento rapidamente evoluiu para um vício, transformando as noites de Krista num ciclo interminável de consumo de bebidas e drogas. Tudo isso acontecia dentro de casa, na companhia de outros usuários, a maioria deles, inclusive, também apresentados por sua mãe. Uma certa vez, um dos namorados de Carissa deu um soco no rosto de Krista. Ela chegou a denunciá-lo pela agressão, mas o caso não avançou. Cansada daquele ambiente e da relação destrutiva com a mãe, Krista foi morar com o pai e sua nova família. Mas algo mais chocante estaria por vir. Um certo dia, a meia-irmã de Krista alegou ter sido abusada por ela. Seu pai ficou furioso. Apesar de Krista negar, Glenn não viu outra alternativa a não ser expulsá-la de casa. No entanto, não há nenhuma prova que este episódio tenha ou não acontecido. Diante de sua nova realidade, Krista se via cada vez mais solitária e perdida. Sua vida tinha virado de cabeça para baixo e os problemas não paravam de chegar. Durante toda sua infância e adolescência, Krista era exposta aos mais diversos tipos de abusos e violências. Por diversas vezes, ela acabava relatando esses episódios, mas sua mãe não acreditava, dizendo que ela era uma mentirosa compulsiva. Em uma outra ocasião, um homem chegou a ligar para a casa de Krista dizendo que iria estuprá-la. Em resposta, Krista descobriu quem havia feito a ligação e, com a ajuda de um amigo, espancou o homem com um taco em um estacionamento. Na escola, as notas de Krista estavam piorando e seu comportamento piorava ainda mais as coisas. No 10º ano, ela foi mandada para o reformatório após ser pega furtando. Durante esse período, ela se interessou por um programa do governo que ajudava jovens de baixa renda a conseguir uma carreira profissional, oferecendo treinamentos e realizando testes vocacionais. Em 1994, enquanto Krista frequentava o programa de carreira, ela conheceu um rapaz chamado Tedario Shipp. Tedario era um ano mais novo que Krista e era um tipo de bad boy, mas um bad boy diferente dos que ela estava acostumada. Ele não era abusivo e, segundo ela, ele a protegia e era respeitado pelos outros. Shipp também teve uma infância conturbada, repleta de violência e abusos, o que acabou criando um vínculo entre os dois. Quando atingiu uma certa idade, Shipp largou a escola e começou a se envolver com gangues. Assim como para Krista, aquele era um novo começo para Shipp. Atordoada e se sentindo sozinha, Krista rapidamente desenvolveu sentimentos por Shipp, e eles logo começaram a se relacionar. Krista descobriu que Shipp tinha interesses em comuns, principalmente relacionados ao ocultismo, rituais satânicos e adorações ao diabo. De certa forma, isso também atraiu Krista, que começou a compartilhar dos mesmos interesses sombrios. Durante esse mesmo período, Krista conheceu Shadola Peterson, de 18 anos. A jovem era amiga de Shipp e compartilhava dos mesmos interesses do casal e costumava participar de rituais que eles mesmos preparavam.
Mas o que parecia ser um novo começo para os dois, na verdade, se revelaria uma trágica história. Krista começou a desenvolver um ciúmes doentio por Chip. Ela era possessiva com ele e não gostava que ele tivesse certa proximidade com outras garotas. Esse comportamento pode parecer normal para uma jovem de 18 anos, mas tudo mudou quando Krista conheceu Colin Slamer. Colin também tinha 18 anos e frequentava o curso de Ciências da Computação, no mesmo programa de Krista e os outros. Mas Krista, por algum motivo, não suportava Colin. Ela achava que Colin estava dando em cima de seu namorado, então começou a persegui-la. Krista era cruel e torturava psicologicamente Colin, chegando até invadir o quarto que ela dormia, ficando em pé ao lado da cama, esperando ela acordar. Mas a verdade era que Colin jamais pensou em ter qualquer tipo de relacionamento com Chip. Mas isso não era suficiente para Krista. Em janeiro de 1995, ela decidiu que Colin devia morrer. Mas ela iria precisar de ajuda e não poderia simplesmente pedir aos amigos. Foi então que Krista convenceu seu namorado Chip e sua amiga, Shadola, que deveriam fazer um sacrifício para o diabo, e sugeriu que a pessoa a ser sacrificada fosse Colin Slamer. O plano era atrair Colin para uma área isolada e abandonada e acabar com a sua vida. Na noite do crime, Krista, Chip e Shadola disseram a Colin que gostariam de resolver aquela briga e fazerem as pazes. E como sinal disso, chamaram Colin para fumar maconha junto com eles, em uma área afastada do campus, próximo a uma floresta. No caminho, Colin percebeu que havia algo errado. O clima estava tenso e os três não falavam muito. Não parecia que aquilo seria um pedido de desculpas. Com medo e pressentindo que algo iria acontecer, Colin se adiantou e começou a se desculpar pelo mal-entendido, mas os três não estavam ali procurando por desculpas. Krista e Chip partiram para cima de Colin, que não teve chances. Durante os próximos 40 minutos, os dois agrediram, xingaram e torturaram a jovem. Como parte do ritual, eles desenharam um pentagrama no peito de Colin. Shadola, que estava como vigia, assistia a tudo, sem fazer nada. Colin gritava e implorava pela vida, mas nada que ela falasse iria fazer Krista parar. Em depoimento, Krista disse que chegou um momento em que ela não ouvia mais nada, apenas gemidos. Apesar de toda aquela tortura, Colin ainda lutava pela vida, e isso deixou Krista furiosa. Decidida por um fim naquilo, Krista pegou um pedaço de asfalto solto da rodovia e, sem nenhum tipo de piedade, esmagou o crânio de Colin. Estava feito. Na manhã seguinte, um casal que estava se exercitando nas proximidades do campus percebeu um líquido viscoso no chão que se estendia por um longo caminho floresta adentro. O casal procurou um zelador e pediu para que ele os acompanhasse para verificar o que poderia ser aquilo. Quando os três chegaram ao final da trilha, eles encontraram o corpo de Colin, irreconhecível. A polícia foi acionada e rapidamente o corpo foi identificado como o de uma estudante do campus. Os detetives então fizeram o óbvio, começaram a investigar os amigos de Colin. Kim, uma estudante do campus e colega das duas, disse à polícia que na noite do crime, viu os quatro saindo do quarto, mas que depois só três voltaram. Kim também disse que na noite do crime, Krista entrou no quarto e começou a dançar e cantar. Ela parecia estar muito, muito feliz. Como se isso não fosse o suficiente, Krista começou a se gabar para os amigos, mostrando um pedaço do crânio de Colin, que ela havia guardado como se fosse um troféu. Ela não demonstrava nenhum tipo de remorso ou arrependimento. A notícia se espalhou e não demorou até as autoridades caírem em cima de Krista e dos outros. 36 horas depois do crime, os três foram presos. Krista confessou o crime, mas disse que a intenção era apenas dar um susto em Colin, mas quando se deu por si, a situação havia saído do controle. Mas, curiosamente, depois de um tempo, em uma entrevista, Krista disse que na noite do crime ela sabia exatamente o que estava fazendo. Em 1996,
Krista, Chip e Shadola foram levados ao tribunal e rapidamente foram sentenciados culpados. Chip foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de condicional após 25 anos. Shadola, por ter se declarado culpada e ter colaborado com a polícia, dando informações privilegiadas sobre o caso, recebeu liberdade condicional. Já Krista, foi condenada à pena de morte, por choque elétrico. Quando Krista foi analisada por uma psicóloga, seu diagnóstico era compatível com traços de psicopata. Em nota, a psicóloga disse, por sorte, ela foi pega a tempo. 5 anos após ser presa e condenada ao corredor da morte, em agosto de 2001, Krista tentou estrangular outra detenta, após mudar de cela, mas não conseguiu. Ela foi condenada novamente, dessa vez por tentativa de assassinato. Outro episódio ocorreu em 2012, quando uma investigação descobriu que Krista estava planejando uma fuga da prisão. Mas não teve sucesso. Atualmente Krista está no corredor da morte, aguardando a data para sua execução. Em 2020 o estado no Tennessee solicitou à Suprema Corte uma data para que a pena fosse executada, mas os advogados conseguiram um adiamento do processo. A defesa de Krista quer reverter a sentença para prisão perpétua, alegando que ela não deve ser executada. Existe um site com uma petição, onde é possível deixar sua assinatura para que a pena seja revista, alegando que a infância conturbada de Krista e supostas doenças mentais teriam a levado a cometer o crime. Este foi o chocante e perturbador caso de Krista Pike, a americana mais jovem a ser condenada à morte. Seu caso é discutido até hoje. Suas ações causaram danos que jamais poderão ser reparados, mas, numa vida repleta de violência e crueldade, haveria algum jeito dessa história ter sido diferente? Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar. Se inscreva e ative as notificações para receber mais vídeos como este.